Web Spider estava morto, a construção da arma da floresta havia sido abandonada. Outra arma estava sob construção numa base polar da Repliforce, mas tendo em vista a localização dela, era melhor tratar com assuntos mais urgentes. Um deles é o caso de um biolaboratório abandonado que repentinamente voltou a funcionar. Informações revelavam a existência de um Maverick lá dentro, violento e descontrolado. Exterminar essa ameaça se torna a próxima missão de Zero. O biolaboratório possuía sinais evidentes de um longo tempo de abandono. Dividido em 3 partes, primeiro é necessário subir uma longa escada cheia de inimigos para alcançar o interior do laboratório em si. Lá dentro, estava tudo em ruínas de fato, e alguns robôs de segurança, chamados Tentoroids, estavam por toda a parte. Um desses, inclusive, é um desafio à parte. Enfim, Zero encontra um elevador que o transportará até a causa de toda essa bagunça, mas não sem antes ter que destruir alguns protótipos de plantas robôs. Lá em cima, surge a criatura que havia religado o biolaboratório, Split Mushroom. Esse cogumelo do mal era quem comandava o laboratório enquanto esteve ativo, gerenciando todas as operações que ocorriam ali, mas quando ficou decidido que o lugar seria fechado, Split Mushroom acabou descartado também. Porém, misteriosamente ele voltou à vida e só para causar problemas com sua personalidade violenta e infantilizada, dando informações de que um certo alguém o havia ressuscitado para enfrentar X-Zero especificamente. Esse alguém acaba ficando desconhecido com a morte do cogumelo, e acabou que esse incidente no biolaboratório era apenas uma distração e a Repliforce avançava com seu golpe de estado. Mas antes de enfrentar outros membros da corporação, algo chama a atenção de Zero. O líder da 14ª unidade, Magma Dragoon, tinha sido dado como desaparecido após o ocorrido na Sky Lagoon. Porém, os Hunters obtiveram a informação de que na verdade ele tinha fugido para o interior de um vulcão, passando a ser considerado um traidor ao negar ajuda para os habitantes da cidade flutuante. Com isso, restava capturá-lo e trazer ele de volta à base para interrogatório. Imediatamente, Zero se dirige para o vulcão. Sua mente vagava em pensamentos tentando entender o que estava acontecendo. Por que raios Magma Dragoon estava na Sky Lagoon e agora era considerado um traidor foragido? O que Zero tinha de informação até agora era que a Repliforce estava no comando do ataque, principalmente o feito por Eregion contra o reator que mantinha a cidade no ar. Não existia um motivo aparente para esse comportamento de Dragoon, mas era exatamente por isso que ele precisava ser interrogado. O vulcão era, por si só, uma enorme armadilha. Ainda assim, vários inimigos estavam estacionados ali para dificultar as coisas. Passando pelos desafios que o aguardavam, Zero encontra uma Raiden Ride Armor, uma armadura necessária para passar alguns obstáculos, e ainda com ela em mãos encontra Magma Dragoon. Sem escolha, Zero luta contra o seu próprio ex-colega de corporação. Apesar de sua ferocidade em batalha, dava para notar uma certa hesitação na fala de Dragoon, como se ele não quisesse de fato lutar, mas por algum motivo acabou escolhendo o confronto. Como esperado do líder de uma unidade de combate, o Maverick de Fogo exibe todas as suas técnicas de luta corpo a corpo contra Zero. Algumas delas extremamente fortes, mas mesmo assim não consegue evitar a própria morte. Estava ficando cada vez mais evidente a interferência de um terceiro agente nessa história, e a cabeça de Zero estava também cada vez mais confusa.
Se Dragoon traiu os Hunters por influência de alguém, seria essa pessoa algum membro da Repliforce? A informação de que Dragoon foi responsável pela queda da Sky Lagoon já havia chegado na liderança dos Maverick Hunters, o que por um lado provaria a inocência de General e todo o seu exército, mas por outro lado Magma Dragoon foi convencido a entrar para a Repliforce em troca de poder e para ter a chance de enfrentar os lendários Reploids X e Zero. As informações ainda eram inconclusivas, porém levavam a crer que tudo não passava de um plano premeditado. Sabemos que Reploids podem se tornar Mavericks por mau funcionamento, infecção viral ou por escolha própria. Já era notável o desejo de independência na personalidade de várias dessas máquinas conscientes. A conclusão que os caçadores de Mavericks chegaram era de que o general e o coronel da Repliforce já tinham o interesse de se tornar independentes de qualquer jeito, mas precisavam de uma justificativa e de um plano. Se decidissem simplesmente se declarar independentes, os Hunters estariam completamente prontos para impedi-los, mesmo que não fosse uma ameaça real para a humanidade. Então podem ter decidido usar um membro da própria corporação que os caçaria para criar uma justificativa, sabendo que seriam considerados Mavericks de qualquer forma, manchando o nome dos Hunters nesse processo. Com isso, ganhariam um pouco de tempo para terminar de desenvolver suas armas mais poderosas e organizar suas estratégias. De qualquer jeito, a única opção cabível no momento era combater os inimigos, pois muitas vidas ainda estavam em jogo.